Dê Videocast chegando até você nesta semana com um tema muito importante. Preocupação grande dos pais, da família, da sociedade e das autoridades. Cigarro eletrônico. Infelizmente, isso tem chegado cada vez mais à mão dos nossos adolescentes. É comum em festas e, infelizmente, algumas famílias fazem vista grossa a essa situação que é perigosa e que a Anvisa recentemente disse novamente que no Brasil o uso é proibido. E para falar desse tema, nós convidamos a dentista Amanda Beckhauser, que vai nos falar sobre este tema com muita propriedade pela sua formação na área da saúde e vai nos trazer informações relevantes sobre os cuidados que nós precisamos ter com os nossos filhos que às vezes acessam esse material e acham que é tudo natural. Amanda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que esse será um programa dos mais vistos do The Videocast, porque essa é uma preocupação enorme. Obrigado por ter vindo aqui conosco. Muito obrigada também, professor, pelo convite. E acho que esse tema é um tema de importantíssima abordagem, porque, como você falou, está de fácil acesso, é uma atividade muito atrativa entre os jovens, mas nós precisamos sim saber dos danos para a saúde desse famoso cigarro eletrônico. E começando então, Amanda, o que é esse cigarro eletrônico? Por que ele é proibido? Parece uma coisa que entrou na moda, né? Há 40 anos As pessoas fumavam, era um orgulho ter o cigarro em carteira, no bolso, é como um rito de passagem para os adolescentes, para adultos, né? Por que virou moda? O que é cigarro eletrônico? Então, professor, o cigarro eletrônico ele se tornou uma atividade muito atrativa e rápida por conta do sabor, do formato e também porque ele não tem aquele cheiro desagradável do cigarro convencional. Porém, por ele ser recarregável e conter uma bateria, hoje em dia no Brasil esse produto é de extrema comercialização proibida aqui, porque nós não sabemos o que essas substâncias químicas podem causar na saúde. Então, todos os cigarros eletrônicos que tem atualmente no país é de contrabando. Então, o pai precisa saber disso. Olha, Exatamente. Se o filho está usando cigarro eletrônico, está usando um produto contrabandeado que certamente fortalece o crime, fortalece ultrapassar as leis do nosso país e não dá para a gente compactuar com isso. Então, primeira orientação para os pais nesse sentido é muito séria, né? Se o filho está usando um cigarro eletrônico ou, se infelizmente você usa cigarro eletrônico, você está usando um produto contrabandeado dentro do território brasileiro. Exatamente. E hoje a faixa etária que mais utiliza esse cigarro eletrônico é dos 14 aos 24 anos. Então a gente vê que o uso está totalmente precoce. E é estranho, né, Amanda? Porque todas as campanhas que a gente faz contra o uso de drogas, por que os jovens sentem necessidade de usar um cigarro eletrônico? O que isso significa para eles? Então, eu acredito que esse hábito de fumar talvez seja porque estão entrando no grupinho, querem fazer parte da turma, acham um pouco descolado. Porém, esse hábito é um hábito que realmente traz danos para a saúde. Hoje em dia, a gente já tem estudos neurológicos que trazem que está afetando o cognitivo, o comportamento, está trazendo dependência e abrindo portas para para experimentar novas substâncias químicas. Ou seja, não para aí, começa no cigarro eletrônico, E pode passar vai experimentando outras substâncias. E a gente conversava antes aqui de começar o programa, tem uma coisa muito séria, né? O compartilhamento nas festas dos cigarros eletrônicos. Enquanto você falava, então eu pensava assim, né? Tem uma pegada meio jovem, né? Poxa, uma coisa que eu vou lá, eu conecto com cabo USB e levo para a festa, isso me dá um certo status. Sim. Mas o compartilhamento disso, quais são os perigos, até pela tua área que é a odonto? Então, hoje em dia a gente já consegue ver que temos muitos casos de herpes, mononucleose, às vezes o Covid. Então, existem diversas doenças que podem pegar pela saliva contaminada de pacientes que a gente não sabe que a pessoa está com aquela doença. Então, a gente acaba fazendo o quê? Compartilhando, porque é um hábito comum, tá na festinha, tá no churrasco, tá numa reuniãozinha, e ali começa, né, diversos episódios de doenças que muitas vezes podem acabar se desenvolvendo, porque cada corpo é um corpo, e termos diversos sinais e sintomas que não são legais, né?
E o resultado, com certeza, pode ser uma doença que depois traga uma série de consequências, usar medicamentos. Com certeza. Inclusive, hoje o uso do cigarro eletrônico, ele traz esse aquecimento, Ia te né, perguntar de isso. toda a mucosa oral. E o que esse aquecimento causa? Ele causa pouca produção de saliva. A saliva é uma das principais protetoras para evitarmos e protegermos a nossa boca de doenças bucais. Então, quando a gente tem baixa produção de saliva, o que nós vamos ter? Cárie, doença periodontal, lesões que não curam, que podem, consequentemente, evoluir para um câncer bucal, porque temos mutações das células. Então, existem diversas doenças que esse cigarro pode causar. Então não adianta o pai achar que é moderno, que por ser eletrônico não faz mal. Sim. Pelo contrário. Exatamente. Na verdade, eu estava te contando antes de começarmos que esse cigarro eletrônico foi criado por um farmacêutico para o pai que estava enfrentando um câncer de pulmão. Ele inventou esse cigarro eletrônico sem nicotina, né? Então, a indústria acabou adotando esse produto e evoluindo cada vez mais. E nós hoje estamos com esse desenvolvimento tecnológico do pod, do vape, que são coisas pequenininhas, neutras, que a gente consegue disfarçar facilmente como se fosse um pendrive, né? Mas, infelizmente, é uma coisa que está trazendo muito dano. E que às vezes os pais da inocência nem sabem Sim, que aquilo é. lá é um cigarro eletrônico. Exatamente. Né? Até pelo formato que eles vão criando e não tem cheiro, Sim. alguns não tem cheiro. Então os pais acham, não tem nada, meu filho não usa nada. Exatamente. Então a gente sempre diz aqui, muito cuidado pais com a ideia da privacidade, né? Exatamente. Privacidade até certo ponto. Se seu filho dá sinais que tem um comportamento contrário ao que você deseja, gente, privacidade zero aí, porque é a sua responsabilidade como pai tomar atitudes, né? Às vezes, infelizmente, olhar as mochilas, olhar os armários, Exatamente. tem que olhar, porque senão depois pode ser tarde, né? E como bem disse a Amanda, começa com cigarro eletrônico e pode ir para tantas outras coisas, e é um caminho que para a maioria das pessoas é um caminho sem volta, né? E Amanda, nas anotações que a gente tem aqui, né? Na questão das manifestações bucais, a gente consegue diagnosticar algumas coisas já. No teu trabalho diário aí como dentista, consegue já perceber isso, que está ficando mais intenso, as pessoas usam mesmo, Sim. e, por mais que sejam advertidas. Exatamente. Eles utilizam, sim, principalmente jovens, adolescentes, e eu consigo notar muito a questão do esmalte do dente totalmente destruído, dentes amarelados, manchados por conta da nicotina. Então, existem diversos sinais que a gente consegue ver. Quem fuma tem a mucosa oral mais ressecada, mais avermelhada, exatamente por essa queimação que esse cigarro traz. Então, essas manifestações a gente já consegue notar. É muito triste pensar assim, na minha geração, uma geração que foi avessa ao cigarro, né? E a geração seguinte começou a usar outros tipos de cigarro, mais fortes inclusive, e agora, infelizmente, estão indo para cigarros eletrônicos. E a questão do câncer bucal, isso pode chegar a desenvolver câncer? Quem já tem uma predisposição? Como é que isso funciona? Me preocupa muito que a gente ouve os professores de biologia falando da questão da temperatura, e você já falou aqui, né? Exatamente, porque essa temperatura ela acaba trazendo mutações para as células. A gente não sabe que tipo de mutações são essas, mas, consequentemente, temos lesões. Essas lesões se tornam persistentes. Mas o problema também não é esse. É porque, além das manifestações bucais, que temos riscos de ter câncer bucal, saiu recentemente um estudo que dos anos de 2019 a 2022, nós já tivemos mais de 13 mil internações nos Estados Unidos por conta desse cigarro e 68 mortes. Isso tudo por conta de associações com o cigarro eletrônico, de câncer de pulmão e diversas outras doenças. Então, tá aí para quem quer ver. Agora, nós não precisamos mascarar essas questões, né? Temos que levar a sério. É muito triste perceber que às vezes as pessoas podem pensar assim, eles estão fazendo um comentário preconceituoso, todo mundo usa, já usei, não dá nada. Mas nós estamos aqui exatamente com alguém que é da área da ciência para mostrar a você que a ciência tem dito, isso faz mal à saúde? Sim. Isso faz mal à saúde. Se a Anvisa, que é o órgão máximo de saúde do Brasil, está dizendo não, pai e mãe, você não pode de forma alguma compactuar com isso e achar que é normal.
Porque depois que os sinais começam a aparecer, se for só o esmalte do dente, Sim. vai lá, dá um jeito, né? Agora, se começa a aparecer um câncer, começa a aparecer um distúrbio de comportamento, associação a outras drogas, exatamente o que a gente quer dizer, né? Droga não é só uma questão social de pertença a um grupo, é uma Sim, questão com química que certeza. altera o corpo. Existem também vídeos, a nossa galerinha que assiste a gente tá no TikTok, tá no Instagram, então já tem esses influenciadores que os nossos adolescentes acabam acompanhando, que estão fazendo alertas. Inclusive, um deles mostrou que ele está 100% asmático e ele desenvolveu isso por questão do uso do cigarro eletrônico. Então, hoje, ele mudou totalmente o discurso dele e hoje ele faz alerta para os adolescentes a pararem de fumar. Ele mostra usando a bombinha de asma, ele mostra o dia a dia dele, então eu acho que esses alertas vão começar a ficar cada vez mais constantes. Legal isso, eu ia te perguntar exatamente, às vezes o adolescente segue, né, alguns influenciadores Exatamente. que banalizam o uso, que tudo bem, mas que legal que já tem influenciador que está mudando discurso. Sim. Isso é muito importante para isso, sugira isso, né? Não adianta o pai e a mãe dizer que filho não olha essas coisas, porque eles olham, sim, eles têm celular na mão. Sugira seu filho olhar, né? Os influenciadores que estão aconselhando aí, Com depois você certeza. pode seguir no Instagram a Amanda também, deve ter lá alguma orientação Com a esse certeza. respeito. Sugira para o seu filho olhar, né? Aquelas pessoas que para ele às vezes são fortes no poder de influência, de que não vale a pena Sim. realmente usar esse tipo de cigarro eletrônico, né? Amanda, e fora isso também, a geração de hoje está fumando mais? Às vezes eu vejo assim nas festas, não só cigarro eletrônico, Sim. cigarro mesmo, né? E me espanta muito isso. Aham. Então, eu estava fazendo algumas pesquisas e a gente consegue ver que existe uma boa parte da população que fuma. Mas o legal é que eu acho que hoje a nossa geração está querendo um pouco mais de longevidade de vida. Então, 60% da população afirma que fuma, mas quer parar de fumar. Então, o legal disso é que nós podemos associar, como eu falei para você, que o cigarro, o fumar, o hábito de fumar, muitas vezes é por questão de fuga, recompensa de alguma coisa. Alívio de uma ansiedade, alívio de um estresse. Então, hoje, nós que somos profissionais da saúde, estamos tentando levar esses pacientes a gerarem outros hábitos, como, por exemplo, praticar uma corrida, ler um livro, jogar futebol. E o legal é que essas dicas já estão também documentadas em questão de artigos científicos em livros. Então, existe um livro muito legal que se chama O Poder do Hábito e ele mostra que existem diversos pacientes que acabam buscando outras recompensas para os seus hábitos. Pessoas que param de fumar e vão correr, pessoas que param de ficar estressadas, querer descontar em alguma coisa e praticam o hábito da leitura. Então, é legal a gente incentivar as pessoas. Do ponto de vista psicológico, todo excesso revela uma falta, né? Exatamente. Então, se eu preciso compensar as minhas carências no cigarro ou na comida, tem alguma coisa errada dentro de mim, né? Com certeza. Tudo aquilo que está mal resolvido transborda de alguma forma. Exatamente. E do ponto de vista de desenvolvimento, esse jovem, você falou há pouco, jovem de 14 anos fumando. Sim. Já há estudos que demonstram, por exemplo, que no desenvolvimento cognitivo, cerebral, isso há impacto? Com certeza. Está tendo bastante impacto. As crianças estão... A gente chama de criança, mas são os nossos adolescentes, Nós adolescentes, né? né? Eles estão cada vez mais ficando estressados e dependentes daquilo, inquietos. E a questão de não conseguir memorizar conteúdos, tarefas simples que deveriam estar fazendo no dia a dia. Então, eu já vivo isso no consultório. Inclusive, disso passa, às vezes, até para um bruxismo. Uma criança que muitas vezes não deveria estar tendo tantas preocupações, mas acaba gerando essa questão. Então, o desenvolvimento de um jovem que hoje em dia tem esses vícios acaba sendo totalmente diferente de um jovem que pratica um esporte, pratica uma leitura. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque nós temos hoje adolescentes que querem, né, passar na universidade, num vestibular, então esses vícios acabam gerando somente improdutividade. A gente fez um programa muito legal aqui semana passada sobre ansiedade. Se você não viu ainda, procure aí no YouTube da TV que você vai achar. Dá para dizer que
o uso desses entorpecentes, desses produtos químicos, dessas drogas todas, está ligado à ansiedade também? As pessoas, por Com serem certeza. ansiosas, estão buscando. Com certeza estão. E esses produtos são extremamente inflamatórios, né? Então, nosso corpo vai ficando cada vez mais inflamado, não temos mais aquela produtividade que a gente tinha antes. Então, dá para sim associar essas questões. E a necessidade de cada vez usar mais. Quererem usar. E existem dentro da classificação desses cigarros, assim, aqueles que são mais prejudiciais ou não? Então, Uma taxa maior de química? Existem alguns que eles alegam que não tem nicotina, que são mais leves, mas não acredito que não tenha, porque gera um vício, né? Mas existem sim alguns que eles chamam de 1000 puffers, 5000 puffers, que é as puxadas do vape, mas são questões que eu acho que não dá pra gente dizer que um é menos pior que o outro, porque, na verdade, todos causam dano, né? O aquecimento, a gente utilizar, então... É mais ou menos como uma moda uma vez que dizia cigarro sem nicotina, mas não é o único problema, a nicotina talvez. Existem diversos outros componentes químicos, né? Isso. Tu carrega no USB. O que aquela bateria traz? Inclusive, nós temos até acidentes, já mostram. Esses dias saiu na página dos dentistas um pod que explodiu na boca do paciente. E o paciente escapou de não ficar tetraplégico, porque ficou de 2 a 3 milímetros da coluna vertebral. Nossa. Então, Você também estava usando enquanto carregava? Exatamente, são acidentes que acabam acontecendo. A gente não sabe, né, quando que um cigarro que está com uma bateria ali, alguma reação química, alguma reação elétrica, acaba explodindo e trazendo esses acidentes. E para quem começou e quer parar, isso é fácil? As pessoas conseguem? Ou a taxa de dependência é muito grande? Então, existem um meio termo, assim, sabe? Tem crianças e adolescentes que a gente acaba tentando aconselhar. Vivo isso, tive um paciente, tentei mostrar para ele, olha só como tá ficando o sorriso, o manchado, dente amarelo, né? Algumas reações de cárie ali. Então, ele tentou buscar outros hábitos junto com os pais, né? Agora, uma pessoa que fuma a vida inteira, depende muito se ela realmente quer. Já vi acontecer, mas são raros os casos. É muito difícil porque, além da dependência química, tem uma dependência também do grupo, né? Exatamente. Quer dizer, a pessoa precisa trocar de grupos e a gente sabe isso, você, pai, tem que prestar muita atenção nisso. Às vezes, o uso de droga é um comportamento adaptativo, né? O grupo em que eu estou usa, os meus amigos usam. Se eu vou à festa, todo mundo está usando e eu não usar, eu vou ser como que é uma coisa à parte ali. Sim. Então, a força do grupo é muito grande. Os pais precisam prestar muita atenção nisso. De que forma que o grupo exerce uma influência na cabeça e nos hábitos do meu filho. Amanda, uma coisa que me preocupa bastante em relação a isso é esse comportamento, muitas vezes, do adolescente tentar esconder ao máximo dos pais. Pela tua experiência na clínica ali, quando os pais descobrem, os pais conseguem pedir ajuda para resolver isso ou não? Assim, ficam desesperados? Como é que está acontecendo isso? Então, alguns pais acabam levando um choque de realidade, né? Porque às vezes acabam, como assim meu filho tem acesso, né? E muitas vezes a criança acaba dizendo que teve acesso no aniversário do amigo, às vezes até na saída da escola. Então, o que geralmente eu acabo fazendo? Eu encaminho para a psicóloga. E ali os pais vão conseguir ter um trabalho de forma melhor, né? Porque apesar de a odontologia conseguir diagnosticar esse uso, a gente tem um suporte, mas não é o suficiente. Então, Claro. eu acabo encaminhando para a psicóloga, aviso os pais, tento conversar, tento alertar. E alguns levam choque, outros falam, não, eu já sabia, exatamente aquele discurso não faz mal, tá tudo certo, não tem nicotina. E outros, junto com o dentista, com a psicóloga, acabam trabalhando ali, engajando no tratamento,
Eu tento sempre usar o reforço positivo. Olha só como teu sorriso está ficando legal, não temos mais manchas de nicotina. Então, são reforços positivos que a gente pode utilizar. Dá para identificar mais ou menos assim um tipo de adolescente que usa? É o mais tímido, é o mais descolado, atinge todo mundo? Porque às vezes os pais podem pensar, não, está usando porque está com depressão, porque está sem amigo. Sim. Tentando inventar a desculpa. Então, geralmente é a galerinha mais descolada ali, que tem um pouquinho mais de liberdade, sai um pouquinho mais com os amigos. Tenho diversos pacientes dessa forma, assim, a gente já consegue notar, mas a maioria dos pais acabam levando um susto, realmente, assim. Porque a gente nunca imagina que o filho Sim. vai usar um negócio desse, né? Mas então é importante entender isso, né? Sempre em geral, começa com a força do grupo. Um amiguinho usa Exatamente. e o outro vai usando também. E eles começam a compartilhar, às vezes tu nunca experimentou, mas pelo momento do grupo ali, acaba experimentando. E existem diversos sabores, então não fica o cheiro na roupa, então às vezes o pai e a mãe acabam não sabendo por conta disso, né? Porque o cigarro convencional, ele tem aquele cheiro. Deixa cheiro. Né? Então, são coisas que a gente vê que a movimentação realmente é questão de grupinhos, de amigos, de influências. Amanda, e quando a gente fala assim, falando um pouco de novo da Anvisa, por que a Anvisa de novo negou, né? A gente sempre sabe que há movimentos, certamente Sim. da indústria, né, com a intenção de liberar isso, né? Mas seria importante que você dissesse assim, até já que você é da área da saúde, né, de novo, por que a Anvisa reiteradamente tem dito não à regularização do cigarro no Brasil? Queria que isso ficasse bem marcado para você, pai, para você lembrar bem quando for conversar com seu filho. Então, a Anvisa, ela proibiu o uso do cigarro eletrônico no Brasil e a comercialização dele porque nós não conseguimos ainda mensurar 100% o quão danoso é esse cigarro eletrônico para a saúde. Então, assim, existem diversos estudos que já mostram, mas é um produto que é novo no mercado, né? Ele foi criado em 2013, então a gente ainda não consegue ter 100% de certeza do que causa. Então, por a gente não conseguir ter estudos que mostram isso, inclusive a gente sabe que até alguns cigarros convencionais não podem entrar no Brasil. Então, quando a gente não consegue mensurar e ter um controle disso, o Brasil acaba não permitindo a comercialização, porque muitas vezes nem aqui no nosso país a gente vai conseguir ter um tratamento 100% eficaz para caso essas pessoas comecem a ficar doentes. Então, apesar disso, a gente também tem que entender quais são os componentes desse cigarro. O que traz dentro desse cigarro? É uma bateria? Você fuma essa bateria? Quantas substâncias químicas? Quantas substâncias elétricas a gente está ingerindo? Então, são coisas que a gente realmente não consegue mensurar 100%. Temos estudos, mas não é o suficiente. E como não é algo controlado pela Anvisa, não se sabe nem a qualidade da produção desse cigarro, né? Exatamente. Então, tudo que entra no Brasil de cigarro eletrônico, até alguns cigarros convencionais, é contrabando. As pessoas até podem perguntar, mas por que até hoje o cigarro tradicional, convencional, não foi banido do país? Bom, isso é uma legislação antiga, né? Exatamente. Talvez, não sei se hoje entraria, né? E hoje em dia a gente tem alguns estudos que já demonstram, já conseguem mensurar, né? Mas tem alguns outros que não entram. Por exemplo, o cigarro convencional do Paraguai, alguns não entram no Brasil. Cigarros eletrônicos, se está lá na lojinha... É ilegal. É ilegal. É contrabando. É contrabando. Amanda, aproveitando até o teu conhecimento aqui, e as outras drogas, por exemplo, maconha, cocaína, êxtase, tudo isso que eles consomem hoje em dia nas festas, né? Isso também tem um efeito para a saúde. E geralmente os adolescentes acham que isso, usei uma vez, tudo bem, só que tem drogas que podem viciar já na primeira vez, né? Exatamente. Como é que isso chega no teu consultório? Como é que tu trata disso? Como é que tu percebe? Então, a gente consegue, eu brinco muito com os pacientes, que eu falo assim, se tu usar a droga eu vou saber, hein? Porque realmente a gente consegue ver dentes desgastados, às vezes algumas erosões, às vezes lesões no palato. Então, tudo isso a gente consegue mensurar e diagnosticar, porque existem lesões que são específicas do uso da droga. Então, a gente consegue realmente diagnosticar isso.
Porque os pacientes que fazem uso dessas substâncias ficam fora de si, assim, mais ligadões, às vezes gera aquela ansiedade. Muitas vezes o paciente usa alguma coisa antes de fazer algum procedimento odontológico, a anestesia não pega direito, e tudo isso realmente está dentro da anamnese do dentista. A gente para perguntar, a gente espera que o paciente seja sincero, só que se ele não for sincero, a gente consegue notar pelos sinais da pessoa, pelo comportamento. Então, existem diversos sinais aí, sintomas que a gente consegue diagnosticar. Talvez seja novidade para a maioria das pessoas. Sim, isso, né? Pensa que para diagnosticar o uso da droga, só um médico ou um psicólogo, mas o dentista também consegue fazer isso. Consegue. Pelos sinais que vão ficando ali em todo o aparelho, né, na boca, nos dentes, tudo isso fica visível. Olha que parceria interessante para a família, né? A gente com certeza leva os filhos com frequência ao dentista, né? E se tem suspeita, pode perguntar, gente. Eu acho que é importante essa parceria, né? O que a gente não pode é perder a guerra para a droga, que leva tantas vidas, infelizmente, às vezes até a morte, né? Então a gente precisa realmente ter bastante cuidado com isso. Quando a gente escolheu esse tema e convidou a Amanda para vir aqui falar, é porque nos chama a atenção e muitos pais perguntam, como é que a gente lida com isso? Gente, primeiro é preciso assumir. Seu filho pode estar usando, seu filho pode, infelizmente, estar tendo acesso a isso, como a Amanda bem disse aqui, em festa, amigos, infelizmente, às vezes até familiares. Sim. E se você, pai, né, está usando também com seu filho, bom, está na hora de tomar um pouco de juízo, né? E perceber que isso aí realmente pode trazer um mal enorme para a vida das pessoas, né? A gente está chegando quase que ao final do programa, mas eu quero aproveitar ainda, explorar bastante a Amanda aqui, porque é um tema muito importante, né? Amanda, se os pais têm dúvidas a respeito ainda dos efeitos do cigarro eletrônico, que certamente se for conversar com os filhos hoje, eles vão tentar enrolar. Sim, e vão dizer que não vai dar nada, né? Onde que os pais podem buscar mais informações a respeito disso, né? Tem algum site que você possa indicar, alguma página, algum material que vale a pena as pessoas lerem para ter mais informação? Então, geralmente a gente acaba pesquisando isso em artigos, né? Suporte psicológico também ajuda bastante. Eu também falo muito sobre isso no meu Instagram. Dia 31 de maio, agora nós temos a campanha do combate ao tabagismo. É um dia muito importante para a saúde como um todo, porque é um assunto muito relevante, é um assunto que a gente precisa tentar dar consciência para a população, né? Então, eu acredito que uma breve busca na internet a gente já consegue, e muitas vezes o site do CRO também, né? Que é do Conselho Regional de Odonto. A gente acaba tendo diversas matérias sobre isso também. Que legal. Então, quero convidar você para seguir a Amanda nas redes sociais, doutora Amanda Beckhauser, né? É assim que está lá. Siga nas redes, tem dicas valiosas sobre saúde bucal, sobretudo, porque é a área dela, né? E lembre dessa data, 31 de maio, dia de combate ao tabagismo. Né? É uma data muito importante, porque essa é uma prática que ainda provoca muitas mortes e muita doença, muito custo para a sociedade, porque é um tratamento longo, demorado, complicado e que às vezes não tem êxito. Né? Se você jovem, infelizmente, tem usado esse tipo de substância, não se envergonhe de pedir ajuda, não se envergonhe de ser o diferente do grupo. Nem sempre o que o grupo faz é bom para você. Pensa daqui a 10 anos, onde você quer estar, como você quer estar, né? E será que as atitudes que você tem hoje levarão você ao futuro que você deseja? Né? Com certeza, se a Amanda, muito jovem ainda, chegou a uma dentista reconhecida, não é sorte, é esforço, né? E com certeza foi excluindo essas escolhas ruins da vida, né? Então, a gente deve sempre se inspirar em pessoas que deram certo da vida. Amanda, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua partilha, né? Tão jovem, com tanto conhecimento, muito isso obrigada, faz bem, professor. E ilumina os nossos jovens. Esse é o caminho que tem que ser trilhado, né? Um caminho realmente do bem. Muito obrigado. Insisto mais uma vez, siga a Amanda lá nas redes sociais. Vale a pena, tem dicas importantíssimas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Então, fico alerta, né, para os jovens e para os pais do autocuidado. Com certeza, um dos mais relevantes é não utilizar esse tipo de substância, para a gente realmente ter um futuro promissor, uma vida longa, né? E que a gente consiga cada vez mais conscientizar as pessoas para que esse uso seja cada vez mais finalizado, né?
Muito bem, então, acabamos mais um Deon Videocast. Na próxima semana a gente se vê aqui na UniTV de Tubarão, Colégio Deon, Fundação Inovesta Sul. Um grande abraço e até lá.